Salve, salve! Bom, no vídeo de hoje eu decidi trazer um tema um pouco diferente, mas que ao mesmo tempo é bem inusitado. Pouca gente conhece a história desse clube, tudo que tem por trás desse clube, e dá para usar um gancho muito bom, que é essa guerra que tá todo mundo sabendo entre Israel e Palestina, entre Israel e o grupo do Hamas. Então é algo atual e, além de tudo, é uma história muito bonita de um clube que tem uma identificação muito grande com um povo que está a mais de 13 mil quilômetros de distância. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Clube do Palestino do Chile e contar a história e a relação que eles têm com a Palestina. Primeiramente, para contextualizar, eu vou explicar um pouco sobre a Palestina em si. A Palestina, para quem não sabe, é uma região que fica ali entre a Ásia e a África. Então ela fica ali ao lado do Egito, próximo à Síria, ao Líbano, e além de tudo ela é muito próxima da Europa. Tá entrando o mapa na tela para vocês e vocês conseguem ver como ela ali está centralizada entre essas três regiões, o que fez com que a Palestina fosse desde sempre muito disputada por diversos povos. Então, desde que o ser humano existe, aquela região já pertenceu a diversos povos diferentes e sempre foi uma guerra ali para ver quem conseguia ficar com aquela região. Mas ao longo do tempo, dois povos em específico foram os que residiram naquela localidade, que realmente construíram uma população ali e que mais disputaram por aquela região, que são os judeus, ali de Israel, e os árabes da Palestina. Essa briga continuou por muito tempo e em 1947 a ONU decidiu dividir o território entre Israel e Palestina, mas as duas nações, vamos dizer assim, recusaram essa divisão e foi instaurada uma guerra que dura mais de 70 anos, e essa guerra que a gente está vendo até hoje em dia. Atualmente, após 1948, a Palestina foi dividida em três regiões principais: a faixa de Gaza, a conhecida faixa de Gaza, que a gente ouve muito no noticiário, Israel e a Cisjordânia. Então a Palestina em si não tem um território próprio ali naquela região, Então praticamente a Palestina não existe, não é um país, e sim uma ideia de um país, que tem uma população que luta pela sua independência, vamos dizer assim, pela sua legitimidade. Mais precisamente sobre essa disputa entre Palestina e Israel, isso começou mesmo a guerra na década de 40, mas existe há muito tempo, principalmente por questões políticas, mas ainda mais religiosas, por conta principalmente de Jerusalém, que fica ali naquela região, e a gente sabe da importância que Jerusalém tem para o povo judeu. Então, por conta disso, essa disputa vem crescendo ano após ano e a gente vem vendo o número de mortes, o número de ataques de ambos os lados. Então, realmente é algo muito triste, é um confronto que impacta ali na população mundial inteira. E por conta dessas disputas, o povo palestino, em grande parte, ele acabou saindo ali da região, fugindo dos conflitos, procurando ajuda em outros países, e a maioria ou está em outros países árabes, ali do Oriente Médio, que tem uma cultura parecida, ou eles foram em busca de territórios para refugiados, em outros lugares do mundo. Mas, por incrível que pareça, o que muita gente não sabe é que a maior colônia de palestinos fora do Oriente Médio fica na América do Sul, especificamente no Chile. No Chile, a gente tem mais de 350 mil palestinos vivendo hoje, então realmente é uma população muito grande e que faz ali com que o Chile seja praticamente um país irmão da Palestina. Agora, entrando no futebol finalmente, ali no começo do século XX, ali, próximo a 1920, existia uma competição que era disputada no Chile, que era chamada de Olimpíada de Colônias Estrangeiras, que disputavam times de países de refugiados ou de imigrantes. E para eles se sentirem representados nessa competição, os imigrantes palestinos fundaram o Clube Deportivo Palestino em 1920 para disputar essa competição, e ali, durante 30 anos, até 1952, eles adotaram uma política muito parecida, inclusive, com a do Atlético de Bilbao,
né? Não sei se vocês sabem, o Atlético de Bilbao ele só contrata jogadores com origem basca, né? Que tem uma relação com os Países Bascos. Já o Palestino, ele só contava com jogadores de origem palestina. Então, durante 32 anos da sua história, apenas palestinos jogavam pelo Palestino. Mas quando eles chegaram na primeira divisão chilena, eles tiveram que acabar abrindo mão disso, né, para conseguir montar um time um pouco melhor. Mas ainda assim, a maioria dos jogadores que atuam lá tem uma noção do que é a Palestina e do confronto em si. Desde a criação do clube, eles têm uma grande identidade com a Palestina. Vai entrar aí na tela o escudo do Palestino para vocês. Vocês podem ver que eles possuem a cor verde, vermelha, branca e preta, igual à bandeira da Palestina, então já mostra uma identificação. Outro ponto que mostra muito essa identificação foi em 2014, quando o Palestina ele lançou uma camisa, né, a camisa oficial do clube. Os números atrás da camisa, quando eles possuíam o número 1, eles alteravam pelo formato do território da Palestina antes de 1946, da Palestina ali deixar de existir e se tornar o Estado de Israel. Então, o número 1 tá entrando aí na tela para vocês a camisa, ele era no formato da antiga Palestina. Isso fez com que a comunidade judaica do Chile, né, ficasse bem irritada ali, eles sofreram até sanções econômicas por parte da Federação Chilena, mas ainda assim essa camisa foi a mais vendida da história do Palestino, aumentou mais de 300% a venda e o lucro do Palestino com relação à camisa, e realmente foi uma camisa muito emblemática que ele rodou pelo mundo inteiro, né? E apesar de ser um clube chileno, é muito interessante isso, que os palestinos que vivem ali na região ali do Oriente Médio, ali em Israel, na faixa de Gaza, eles tratam o palestino como se fosse praticamente uma seleção nacional, né? Porque como eles não têm uma seleção própria, eles acompanham o Palestino e mesmo sendo um clube do Chile, eles tratam como se fosse um clube deles ali, pela identificação, por ser um clube de refugiados, por ser um clube que tenha os mesmos ideais do povo palestino, eles tratam como se fosse uma seleção realmente nacional. Tanto é que em 2014, quando o Palestino se classificou para a Copa Libertadores da América, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, né, que é basicamente o líder ali da região, ele enviou uma carta pro clube, e é uma carta realmente muito emocionante. Eu vou ler aqui, tenho a minha colinha aqui para ler a carta, vamos lá. Quero que saibam que nos identificamos com o palestino como uma segunda seleção nacional para o povo palestino. O palestino é um pedaço da Palestina no Chile, e são vocês, jogadores, nossos embaixadores que hoje terão de mostrar nossas cores em toda a América do Sul, em nome de todos nós e de vocês que são parte de nós. Muito obrigado e que Deus lhes abençoe. Então, bom, isso prova como realmente o palestino ficou muito grande para aquela população. É um time que tem muito carinho dessas pessoas e realmente tem uma ligação extraordinária. E por conta desses conflitos recentes entre o Hamas, Israel, o povo palestino, o Clube do Palestino junto com a Federação Palestina do Chile estão fazendo meio que não uma vaquinha, né, mas recebendo doações de fundos para ajudar a Palestina, arrecadando fundos destinados à compra de insumos médicos e ajuda monetária, principalmente na faixa de Gaza, por conta desse aumento de conflitos e de ataques. Então, o palestino, numa atitude muito legal, está arrecadando dinheiro e enviando para a população palestina para tentar ajudar nesse momento muito difícil, né? E finalizando, algumas curiosidades sobre o clube. O clube ele é bicampeão chileno da primeira divisão, ganhou em 55 e em 78. Ele é tricampeão da Copa do Chile, 75, 77 e 2018. E o Palestino manda seus jogos em um estádio que tem capacidade para 12 mil pessoas, que é chamado de Estádio Municipal de La Cisterna. E o que pouca gente lembra é que em 2016 o Palestino conseguiu eliminar o Flamengo numas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então trouxe bastante visibilidade para o time, né? Conseguiu eliminar um gigante.
mas no ano seguinte, 2017, eles se enfrentaram novamente e o Flamengo ganhou os 2 jogos de, acho que se não me engano, 5-0 e 5-2. Mas eles podem dizer que eliminaram o Flamengo numa Sul-Americana. Então, bom, essa é a história do Palestino. Realmente é bem inusitada, é bem interessante e é praticamente única, né? É difícil existir um time assim no mundo. Então, eu espero que tenham gostado, espero que tenha sido um bom conteúdo aí pra vocês e é isso. Tamo junto.